Começando mais um WBM Cast, aqui nós vamos falar sobre missão e trabalho. Como o reino de Deus, ele pode e deve ocupar as esferas da sociedade através dos missionários corporativos. É isso aí, a gente hoje está aqui com o nosso co-host João Fiamengue. Obrigado. E aí, galera, tudo bem? A gente está com dois convidados aqui especiais. Um que é um futuro co-host aqui, que é Caio Isaac. E também estamos com Saulo Daniel Lopes. É isso aí, né? Completo. Pronto. É isso mesmo. Vou fazer a apresentação de Caio. Caio, além de ser um amigo de longa data, padrinho de casamento, padrinho da minha filha, né? Ele é empresário, é advogado antes de tudo, Às né? vezes. Advogado, empresário. É um grande conflito aí que a gente sempre brinca, né? Eu tenho um papel na vida de Caio seguinte, eu fico botando ele pra pensar, velho, ou você é advogado ou você é empresário, decida. Você não pode querer ser tudo. Eu sou advogado e empresário. Você está advogado, está empresário, estou né? empresário. Boa, Então, Johnny. advogado, empresário. Obrigado. E um cara aí que serve ao reino também, né? E aí eu vou falar um pouquinho do Saulo Daniel Lopes, graduado em Direito. Vou pegar uma pesca aqui porque é grande o título, rapaz. É grande pra caramba aqui. Graduado em Direito pela Unijorge em 2009. Ele é especialista em Direito Processual Civil pela Unifax. Foi um dos coordenadores da execução de desapropriação para a implantação da Via Expressa em Salvador. Opa, tema polêmico, hein? Vamos falar sobre isso. Vamos falar. Como professor, ministrou a disciplina de Direito Processual Civil em cursos preparatórios para concursos em Salvador. Também já foi professor de Direito na Faculdade de São Salvador. Também é palestrante sobre temas jurídicos em universidades. Ele é do escritório Costa Oliveira Advogados. Isso aí é top, viu? Caduzão lá. Nesse eu confio. Nesse eu confio. Além também de ser teólogo, né? E empresário, porque você tem aí cursos, vende cursos, é empreendedor também, além de advogado também. Massa. Seja bem-vindo, Saulo. Seja bem-vindo, Caião. Obrigado. Obrigado, senhores. Falar o currículo de Caio é grande também aí. Você esqueceu de comunicar que ele começou a vida de músico como pagodeiro, que hoje ele já tá ali, um cara... Isso vai ser cortado, não pode... Aqui não tem corte não, aqui é eu estou músico também, Johnny, às você vezes. está músico eu estou também, músico. né? Então, mas hoje a gente aproveitar a vida de Saulo, né? Boa. Caio vai estar sempre com a gente vai marcar um dia só para contar a sua história só, Caio. Massa, Suas obrigado. experiências. Mas hoje o nosso foco vai ser um pouco em viver aí, conhecer um pouquinho a experiência de Saulo aí. Maravilha. Saulo, que inclusive, além de tudo isso que você falou, ele tem um programa dentro do podcast do Jesuscope, que é o Você Entendeu Errado. Você entendeu errado. Eu acho que Excelente quadro. Eu acho que é muito bom também esse quadro. A gente pode trazer à mesa aqui coisas que nós entendemos errado, Saulo. Sobre o direito, por exemplo, sobre sua profissão. Dá pra ser crente e... É uma profissão polêmica, né? Porque né? falam, né, que todo advogado é mentiroso, é verdade isso? Não, a gente entendeu errado. A gente leva a fama de mentiroso por causa de uma minoria de 90%. E aí fica esse negócio. Você nasceu 1º de abril? Esse estigma. O Caio ainda, pra piorar, nasceu Nasceu 1º de 1º abril Meu ainda. Deus do céu, olha Aí... pra isso. Misericórdia, senhor. Mas então dá pra ser advogado e crente. Então esse é um ponto relevante aqui pra torcedor nossa do Bahia, porque E assim, não torcedor dá do pra deixar Bahia. essa passar, entendeu? Você não mencionou forte. pastor, você não mencionou Pastor, pai do Verdade. Rafa. pai do Rafa, É muito marido forte. da Ana Esse currículo é Priscila. muito forte. Esse é o currículo mais relevante, né? Sem Acho que dúvida, esse sem aí é dúvida. o Minha mais principal importante. credencial. Massa. Além disso, a gente faz um trabalho dando aula também em institutos bíblicos e em faculdades de teologia também. Eu faço isso sempre, ou quase sempre, na área de interpretação bíblica. É uma paixão que eu carrego há algum tempo. É a área que eu venho me especializando na teologia também. Exegese, hermenêutica, entendimento mais profundo do que de fato significa os trechos bíblicos. Então é uma área que eu venho me dedicando já há alguns anos aí e tenho servido a algumas comunidades, alguns cursos aqui pelo Brasil, alguns institutos bíblicos e inclusive faculdade de teologia, ensino superior na graduação também. De vez em quando dou uma pisada por lá. Que maravilha. E quando você decide, isso é por interesse pessoal ou porque você entende que existe uma grande necessidade hoje da igreja, do cristão, para esse entendimento com relação à interpretação bíblica?
Baseado na Bíblia, né? Porque assim. Vamos lá. Tem um pouco de tudo. Eu penso muito em Moisés. Moisés, ele foi criado por Deus, né? Ele foi projetado por Deus na eternidade para ser o libertador de Israel. A gente sabia disso. Moisés estava debaixo de uma profecia. Ele nasceu para ser um libertador. Moisés vai começar o processo de libertação de Israel quando ele tinha 80 anos de idade. Mas veja, quando Moisés tinha 3 meses de idade, havia uma ordem para a matança do povo, dos filhos homens que nascessem, dos meninos, e a mãe esconde ele, a Joquebede e Anrão, os pais de Moisés. Eu achou ele muito bonito, né? Seguramente, aquele fofinho ali, mas tem uma hora que ela não pode mais esconder. Eu sabia que os soldados estavam invadindo as casas, as parteiras, inclusive, tinham que enganar eles para segurar a vida das crianças. E aí tem uma hora que ela não tem mais o que fazer, ela betuma um cesto, coloca no Nilo e coloca o garoto lá. O garoto é achado pela filha de Faraó, é criado por elas, ela se afeiçoa a ele e ela diz: eu não tenho condição de criar esse guri. E aí Miriam tá por perto e diz: eu conheço uma pessoa que pode talvez ajudar assim, pode ter até uma intimidade com esse guri. Tá dando até leite, inclusive. Virou. Ao divino tá dando leite, né? Pois é. E Joquebede é escolhido para isso, a mãe dele. Veja que com 3 meses de idade, aproximadamente, Moisés tira a mãe dele da escravidão e torna ela uma trabalhadora assalariada. Ela recebe um salário para cuidar do próprio filho. Moisés nasceu para ser o libertador, tirar o povo hebreu da escravidão. Com 3 meses ele estava executando o propósito dele. Dentro de casa. Ele nasceu Fantástico. para E aquilo. sim, gente. Fantástico. Pedrada. Que isso? Nunca tinha... Essa foi Ele nasceu para Associado isso, tá isso. claro. Começou Veja que- cedo esse É menino a sobre trabalhar. isso. Eu vou dar uma pausa. Pausa esse vídeo agora. Com 40 anos, ele veste a capa. Vou libertar meu povo, não aguento mais. Ele vê um egípcio atacando um hebreu. E ele, chegou minha hora. Como diria Milton Leite, agora eu se consagro. Vai lá, tenta apaziguar uma briga de 2, matar um enterrando areia. Fracasso. Veja, ele nasceu para aquilo e tenta executar aquilo quando acha que tá pronto, mas não tá. Depois de 40 anos, agora ele já com 80, Deus o chama e diz: tá na hora de você ser aquilo que eu sempre formei você para ser. Então, assim, minha história. Quando eu era pequeno, eu tinha muito poucos amigos. Criança, eu tinha poucos amigos e eu era um repelente de amizades. Porque eu tinha uma característica muito, muito, muito ruim, principalmente num grupo de adolescentes. Eu não aguentava e eu tinha que corrigir todo mundo. Eu tinha um vício de corrigir pessoas. Meu Deus, se alguém falasse tauba na minha frente. Eu não aguentava, eu corrigia as pessoas, assim, eu era mais forte do que eu. Então eu era tido como arrogante, eu era tido como o que quer ser melhor do que todo mundo. E eu, de fato, tinha muito poucos amigos. Eu afastava muito. E por um tempo eu mesmo tive uma crise existencial com isso. Falei, o que está acontecendo comigo? Eu sou realmente arrogante. Eu sou superior assim, eu sou altivo. O que está acontecendo comigo? Eu descobri, na verdade, que havia dentro de mim um desejo muito grande de erradicar a ignorância. Eu queria lutar contra a ignorância, eu não aguentava. Eu queria salvar as pessoas. Velho, não é tauba, pelo amor de Deus, é tábua. Você precisa saber disso. Isso pode salvar a sua vida. Eu acreditava que o conhecimento salvava. Eu sempre acreditei nisso. O que na verdade estava acontecendo? Não é que eu era simplesmente uma pessoa arrogante. É que eu tinha um propósito a ser maturado. E eu acho que muitas das pessoas que não sabem o que vão fazer da vida, o que querem ser da vida, uma das primeiras perguntas que eu faço é: se você pudesse abolir uma coisa no mundo, o que você aboliria? O que você gostaria de exterminar no mundo? Talvez isso tenha muito a ver com a dor que você sofre. Porque o que Moisés faz com 80 anos era uma dor que ele carregava desde os 40. E era uma habilidade que Deus naturalmente colocou nele desde o berço, desde o ventre. A gente acaba criando algumas frases de efeito, e o povo brasileiro adora a frase de efeito, que não fazem muito sentido, principalmente à luz do reino de Deus, e à luz da Bíblia, e à luz da nossa existência. Como, por exemplo, a ideia de que Deus não escolhe capacitados, ele capacita os escolhidos. Biblicamente, isso não faz sentido. A parábola dos talentos mostra claramente Tá lá que Deus em entrega... Eclesiastes 5:2, né? exatamente. Acrescentares.
Evangelho de ateus. Ah, Essas piadinhas, se eu começo, eu não paro. Eu tenho esse tem um problema. repertório bom aí, né? Eu tenho que colocar um gap, no máximo 3 aqui, acabou. Mas quando Evangelho de Mateus vai falar da parábola dos talentos, ele fala que o dono dos talentos, ele entregou a cada um conforme suas capacidades. Ele chama de acordo com a capacidade. Não quer dizer que ele não capacita ainda mais, mas ele entrega. O que ele entregou a mim foi de acordo com a minha capacidade. Ainda tinha um lance do nome, né, no Velho Testamento. Né? O nome era muito dado com a capacidade. Associado à com capacidade com o que vinha acontecer, Com as né? habilidades, com os destinos que estavam sendo selados para aquelas pessoas. Então, não quer dizer que ele não chama capacidade, ele chama. Só que todos são capacitados. No reino de Deus, ele nos abre os olhos para entendermos que todos são capacitados para alguma coisa. Todos somos pedras vivas, talhadas previamente para encaixar nesse templo que ele está construindo, como no primeiro de Salomão, sem barulho de prego e sem martelo. Perfeito. Porque é Perfeito. tudo encaixado. Tá e as muito pedras são Calvino, tá talhadas muito para Calvino. Você hoje, Saulinho. É um pouco de cada coisa. Tá. Calvino, naquilo que ele não pecou, era santo. Então, o que estava acontecendo comigo? Eu estava descobrindo quem eu era, alguma coisa que estava dentro do meu coração e é uma coisa que eu fui chamado para ser. Só que eu não tinha amor, eu não tinha empatia, eu não tinha maturidade. Eu sabia o que eu gostaria de fazer. Eu queria ensinar as pessoas, mas eu ensinava do pior jeito. Ao longo da minha caminhada, o Senhor foi colocando esses elementos, ainda tá, óbvio, ainda estou em construção, vai acrescentando coisas. E curiosamente, eu, o cara que repelia todo mundo, que perdi amigos porque gostava de corrigir as pessoas, comecei a me tornar um pouco relevante no meio evangélico aqui no Brasil, comecei a ensinar pessoas, comecei a chegar nas igrejas, comecei a me tornar conhecido por algumas coisas, dos vídeos, tem vídeo com 500 mil de visualização e tal, com um quadro que chama Você Entendeu Errado. Eu tô na internet corrigindo as pessoas, só que agora com amor, com maturidade, com empatia, chamando eles para perto, não mais com aquela ideia louca de bater no cara, entendeu? O meu propósito sempre esteve ali. Eu só precisei desenvolvê-lo. Eu precisei amadurecê-lo. Então, na advocacia, no magistério, no pastorado, no ministério da igreja, em todas as minhas relações, eu carrego, sim, esse propósito. O propósito de compartilhar, de entregar. Eu não reservo nada pra mim. Eu não fico com nada. Isso é uma coisa que eu amo fazer, é compartilhar coisas, impartir, despejar, toma aqui, ó. Eu tenho muito pouco. Eu não sou um gênio, mas o que eu tenho é nosso. O que eu sei é pra gente. Então essa ideia eu sempre tive na minha vida. Então eu sempre tive um propósito muito estabelecido no sentido de erradicar ignorância, de transmitir conhecimento, porque eu sei o quanto conhecimento liberta. Quanto uma pessoa muda de vida por conhecer algo que ela não sabia antes. Agora é incrível, porque assim, quando você fala que você não tinha, você nasceu com isso, você precisou desenvolver algumas coisas para potencializar, porque do contrário, se você não tem o amor, se você não tem a maturidade, você retém com você porque ninguém quer te ouvir, ninguém Até a acredita comunicação, em né, Cacá? você. A forma de comunicar. Exatamente, eu acho que a comunicação, e eu acho que isso é um dos seus ganhos, e assim, percebendo no mundo evangélico mesmo, e a gente começa a perceber pessoas que têm muito conhecimento, elas se tornam muito intelectualizadas, essa pessoa ela sabe muito, mas tem uma dificuldade de compartilhar aquilo por conta das outras coisas que não foram trabalhadas. Então, porque, e a Bíblia mesmo fala, né, do que adianta eu ter todos os dons, sem o amor, o resto perde muito da importância. Então, quando a gente entende que alguém está nos corrigindo em amor, cara, isso imprime algo no nosso coração que transforma para sempre. E observando, assim, algumas situações, a gente vê que tem pessoas que transmitem isso de forma muito natural. Outras precisaram desenvolver e elas foram trabalhando isso. E a gente vê em você essa sua comunicação e a forma como você consegue transmitir a sua mensagem de alguém que talvez teve que se esforçar, mas que hoje faz isso de uma forma tão excelente que torna algo difícil, algo talvez confrontador, que é você ser corrigido, alguém, né, identificar que você tá errando e tá te corrigindo, mas de uma forma divertida, de uma forma muito leve, de uma forma, eu quero mais, então me dá mais, me corrige mais. Eu acho que essa é a sensação que a gente tem quando a gente tá com você. Legal. Eu imagino o desafio, Salando, se você falar, porque você é assumidamente um cara
nerd, né? Que você brincou até Eu comigo. adoro. Se for puxar a parte dos desenhos aí antigos, de todos os Cavaleiros do Zodíaco, você vai saber tudo. E a gente tem essa É o cara que figura... gosta de Naruto, né? Naruto. Naruto não é dos meus preferidos. Mas ele sabe, se você perguntar, ele sabe. Então sai esse cara dessa caixa aí, bem arquétipo nerd, pra se tornar um grande comunicador, né? Acho que complemento o que a Cacá tá falando, assim. Como é que foi essa jornada, assim, de... Eu identifiquei que é uma ferramenta, um hard skill que eu preciso evoluir, identifiquei o soft skill de me conectar a pessoas e evoluir. Como é que foi essa jornada, Saulinho, assim? Vamos lá. Eu nasci no berço cristão, né? Eu sempre faço a velha piadinha que eu não nasci na igreja porque o hospital tinha mais estrutura na época. E aí, mas depois de 15 dias eu estava ali dentro de um ambiente cristão. E o ambiente cristão é sobretudo um ambiente coletivo e comunicador. A gente está sempre se comunicando, a gente vai comunicando com aqueles vícios. E sim, eu percebi uma coisa muito cedo, que a excelência, ela tem necessariamente a ver com o aprimoramento das nossas ferramentas, com aquilo que a gente tem à disposição. E eu precisava aprimorar. Pensa em Pedro. Na sua mente, na sua... Como você pensa? Pedro era um pescador bom, ruim ou medíocre? Antes de Jesus. Quando Jesus encontra ele era um bom pescador? Ele era um pescador mais ou menos? Era um pescador ruim? Ele tava pescando nada, né? Naquele dia. Mas parece ser um dia atípico. Ele falou, Ok. hoje eu não pesquei nada. Mas ele estava sobrevivendo com aquilo. Então, ele era um homem do mar. Mas a característica que me parece em Pedro está muito ligada e conectada com a mediocridade é o fato de que ele não tinha uma rede pronta. Ele saiu para pescar e ele não estava pronto para pegar muito peixe. Porque quando ele pega muito peixe, a rede Problema. parte. A rede parte. Ele precisa de Jesus chama ele quando ele não tem uma rede pronta. Ele era um homem que sabia pescar, sabia lançar uma rede, mas ele não estava preocupado em ter uma rede pronta para a melhor Muita pescaria da vida coisa. dele. Quando ele pega, a rede se parte. Tanto é que no final do ministério de Jesus aqui na Terra, Jesus chama ele de novo para pescar, a rede não parte mais. Jesus ensina a ele o poder de uma boa conexão. Quando Jesus chama João, que cola em Pedro, João está fazendo o quê? Costurando rede. Ele chama Pedro enquanto Pedro está pescando, ou seja, ele chama Pedro num serviço, mas ele chama João numa relação. Preparação também. Numa preparação. Entendeu? E aí João está costurando a rede, ou seja, estou preparando para quando eu for executar, eu executar com excelência. Então, muito da excelência tem a ver em dinamizar as melhores ferramentas que estão à nossa disposição. Eu entendi isso muito cedo. Eu sempre tive a habilidade de falar assim, de me expressar, mas eu me expressava de maneiras completamente viciadas. Entender o público que estava me ouvindo foi um desafio muito grande. Essa empatia. Pô, aquele cara ali, um pouco da história de vida dele. Qual é o perfil dele? Ele gosta de ouvir uma linguagem um pouco mais erudita, uma linguagem um pouco mais informal, a roupa que eu vou vestir para me comunicar com ele, a aparência que eu vou ter. Eu já errei muito nisso. Errei muito. E aquilo ali foi me fazendo aprender, foi me fazendo comunicar. Pô, minha apresentação é uma comunicação. Um bom dia que eu dou é uma forma de comunicar. A forma que eu saúdo o público que eu tô ali, o tom de voz que eu uso. A piada que você A piada faz. que eu escolho, exatamente. Num público jovem, fui num congresso, num acampamento, no retiro com adolescentes jovens, minhas piadas vão ser Dragon Ball Z, Bahia, Vitória, não sei o quê. Em outros âmbitos, não. Vai ser uma piada mais corporativa, piada com advocacia. E a gente vai alternando porque a gente precisa ter empatia com o público que está nos ouvindo. Então, tudo isso foi aprimoramento. E se a gente desconsidera as ferramentas que estão à nossa disposição, as possibilidades de evoluir a partir disso, a gente está condenado à mediocridade. E a excelência ela é algo tão fantástico que na melhor pesca de Pedro é que Jesus deu uma ajudada. Enquanto ele do tipo assim, agora eu posso ficar rico com isso daqui, tá tudo resolvido, Jesus fala, então vem. Você tá excelente agora. E o reino de Deus é o convite à excelência. É o convite à excelência porque pescar é uma coisa. Pescar segundo a voz de Deus é outra coisa. Ele diz, eu pesquei a noite toda, mas segundo a sua voz, segundo a sua palavra, agora eu vou... Então, ele está me convidando à excelência. Eu estou pronto para essa excelência? Eu estou pronto para essa multiplicação, para essa outra plataforma que ele quer me apresentar? Não estou, porque eu nunca me preocupei em costurar minha rede. Eu continuo com a mesma mesmice, continuo com essa mesma mentalidade tacanha, com esse mesmo provincianismo na minha cabeça, que de fato não dá para eu ocupar uma plataforma diferenciada. Então, se eu não me preparo antes, sabe, é a mesma coisa de orar para Deus mudar a chuva, mas eu não arei a terra. Então, vai Que adianta, né? Vai adiantar de nada.
Então, esse preparo, sim, foi algo que eu entendi muito cedo, e aí corri para me qualificar na área do direito, e depois também, aí eu faço em paralelo agora, na área de teologia, fazer pós-graduação em teologia também, e buscar mais cursos, e desenvolver oratória, E desenvolver tudo isso. falando da sua profissão no direito, por que você escolheu a área civil? Teve algum ponto específico que você achava que estava atrelado à sua missão? A gente costuma dizer que as pessoas namoram com penal e casam com civil, sabe? Na faculdade é, é uma piadinha que a gente usa muito. Eu não sei, eu acho que tem muito da minha vocação em resolver problemas práticos. Eu coloquei na mente que eu sou um resolvedor de problemas ou um redutor de danos. Eu sempre atuei dessa forma em tudo que eu fosse fazer. Conciliação é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu sou um mediador, eu gosto de encontrar formas de manutenção de relações. Em outras áreas do direito eu não encontrei muito um palco para isso. Do direito civil, sim. No direito civil, no direito de família, na área de planejamentos familiares, tudo isso a gente ia conciliando na área de próprio direito societário, direito empresarial, assim, eu fui encontrando possibilidades de a gente conciliar interesse, da gente mediar, da gente costurar contratos, da gente costurar possibilidades, e isso foi me encantando cada vez mais. Então, logo no início da minha jornada jurídica, eu eu me deparei com alguns desafios que me desafiaram a ser o melhor naquilo. Ah, eu acho que o direito civil é um lugar onde a comunicação, onde a palavra tem muito poder, onde a palavra tem muita valia. Uma palavrinha num contrato muda aquilo completamente. Uma palavrinha num acordo mal redigido muda completamente. Uma palavrinha dita numa mesa, você sela um acordo de milhões. Por conta de uma expressão que você usou, de algum termo que você encontrou para conciliar interesses. Então isso me apaixonou pelo ramo do direito civil, que é um ramo muito ligado a negócios, é um ramo muito dinâmico, onde as coisas acontecem com velocidade muito grande e acompanha muitas relações sociais, muda o tempo É todo. um ramo também que você lida com a interação da pessoa física com a pessoa jurídica. E quando a gente estava lendo a sua apresentação, a gente viu um tema polêmico, que é um tema de desapropriação, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente entende que a desapropriação não é uma atitude que acontece De forma de tranquila, forma... né? Não, não é nem questão de forma tranquila, não é, eu Ao léu, decidi né? que vou desapropriar e pronto. É algo pro coletivo. Tem uma É algo motivação com objetivo pública. pro coletivo, mas você envolve pessoas. Conta pra gente aí como é que foi essa experiência de lidar com um tema tão delicado, né? É que você lida com pessoas muitas vezes simples, bem humildes e ao mesmo tempo pensando no coletivo, em que aquela obra, em que aquele fator ali que estava acontecendo iria mudar, né, para a comunidade. Sim, perfeito. E essa conversa me lembra uma outra conversa que eu tive com um pastor aqui do Brasil, um homem muito renomado e que eu tenho um respeito das minhas referências como homem aqui no Brasil. Enfim, vou omitir o nome porque eu acho que ele pisou na bola no que ele falou, mas é um cara que eu amo. E ele disse uma vez assim que crente cristão não pode ser advogado de família, não pode fazer divórcio nunca. Porque o crente que faz divórcio, ele tá associado com o capeta. Ele falou uma coisa assim, sabe? E aí eu chamei ele e contei um pouquinho dessa experiência. Nesse período, eu trabalhei numa empresa pública, na verdade eu prestei serviço para essa empresa pública, e ela foi responsável por fazer toda a desapropriação e implantação para a implantação da Via Expressa aqui de Salvador. E eu participei da coordenação jurídica do projeto de elaboração, para a gente pensar nas melhores estratégias para desapropriação, entendimento da regularização fundiária daquela área, melhores formas de cálculo de indenização, para que o projeto seguisse da melhor maneira possível, com o menor número de danos. Não tem como um projeto desse acontecer sem danos, porque a desapropriação é a forma mais violenta de intervenção do poder público na propriedade particular. É o Estado dizendo, sua casa agora é minha, toma aqui um dinheiro e vai embora. Se não quero vender, eu não lhe perguntei se você quer vender. Sabe, eu tô tomando ela porque a gente sempre fala do interesse público em supremacia ao particular. Então, o interesse do povo é mais importante que o teu agora. Então, e aí aquilo era muito duro. As pessoas perguntaram assim, Saulo, como é que você consegue dormir de noite? Porque, de fato, o público que a gente desapropriava era um público de extrema vulnerabilidade. Hipossuficiência financeira era um público simples, pobre. E eu dizer para aquele senhorzinho que tá morando ali há 50 anos que ele vai ter que sair da casa dele, era algo,
cara, você tá, mesmo que você tá A enfiando gente- a faca no peito dele. Porque não são números, né? São histórias, é a infância, Exato. ali ele viu o filho crescer, então é muito difícil São lidar com histórias, isso. são vidas ali marcadas, são gerações que estão ali no Beco do Cirilo, na Estrada da Rainha, na Baixa de Quintas, naquelas regiões ali que estão há muito tempo passando de geração em geração. Tem um público já marcado, tem um povo que se conhece no bairro, que já sabe, que já mapeou tudo ali. Como é que eu fazia isso? Então, o que eu entendi? Eu entendi, em primeiro lugar, que eu sou Cristo. Que já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Que a gente vive num mundo do choro amargo. Que o mundo que a gente tá, ele jaz no maligno, ele é um mundo de dores, é um mundo de choro, é um mundo de angústias. E muitas delas são enfrentadas em uma solitude absurda. Em um palco de solidão, em um palco de egoísmo, em um palco de ausência de apoio, de auxílio, de uma forma monstruosa. E o que eu fazia era conscientizar aquelas pessoas e dizer: eu não tô aqui contra você. Eu tô aqui para executar um projeto que o Estado criou que visa beneficiar a coletividade, de fato. Infelizmente, para beneficiar a coletividade, isso acaba pegando um pouquinho dos seus interesses. Isso vai acontecer. Infelizmente, isso vai acontecer. E, desafortunadamente, você foi escolhido. Então, assim, você vai passar por um momento difícil. Você vai passar por uma agonia. Você vai passar por uma angústia. Você vai passar pela destruição de alguns dos seus sonhos. Eu tô aqui para garantir que isso seja feito da forma menos pior possível. E que bom que sou eu que estou desapropriando sua casa. Não é outra pessoa. Eu sei o Cristo que eu carrego dentro de mim. Eu sei a experiência que eu tenho com Deus. E se alguém está aqui para lutar para que isso seja feito da forma mais humana possível, se eu puder segurar mais uma semana para o trator passar por cima da tua casa, se eu puder lutar um pouco mais para que o parecer de indenização da sua casa seja melhor avaliado, se eu puder visitar a sua casa em loco, se eu puder ouvir o senhor, se eu puder ouvir a senhora, eu vou fazer. Eu acho que outros advogados não fariam isso. Mas eu não sou apenas um advogado. Eu sou Cristo aqui. Então eu tô aqui para te dizer, eu tô aqui com você. Nem sempre a gente pode ser um resolvedor de problemas. Quando eu auxilio uma família, quando eu auxilio um casal que está em situação de conflito, de guerra, eu tento conciliar a todo custo. E muitas vezes eu consigo. Eu mostro os benefícios, mostro o benefício que Deus tem reservado para as famílias, para a consolidação, para a continuidade. Eu mostro a importância de uma relação. Eu mostro tudo isso. Mas às vezes, o braço está tão gangrenado que você precisa amputar. Às vezes, tem situações que já não são reversíveis. E a gente precisa aprender isso. E aí eu digo para aquele casal, olha, vocês vão enfrentar talvez a pior luta da vida de vocês. Vocês vão enfrentar um deserto agora. Porque o divórcio, eu não vejo um lado bom no divórcio. Não tem lado bom. O divórcio é como uma quimioterapia. É um remédio doloroso, amargo, cheio de efeito colateral que muda teu corpo, que te dá enjoos terríveis, que acaba com você, mas que às vezes é necessário para o paciente não morrer. Um remédio invasivo, doloroso, pesado, que deixa marcas, muita gente não se recupera dele, e que você não toma por causa de uma gripe. Sim, se você está tomando esse remédio, é porque você tem que estar com E todo câncer mundo bem perto de violento você ali. sofre, né? Porque é Todo mundo terrível vai olhar sofrer. pra você e ver que você desconfigurou. Então eu digo, eu tô aqui para tornar isso menos doloroso. Para fazer com que o insuportável seja suportável. É a mesma coisa que acontece quando eu vou num velório. Quantos velórios você já foi na vida? Como cristão. Quantas vezes você ressuscitou um morto? Eu nunca. Nunca. Nem sempre eu vou resolver um problema. Às vezes eu só vou chegar para a pessoa que eu amo, que está ali chorando, que está angustiada, marcado pela saudade, marcado pela perda, e dizer, eu tô aqui com você. Para tornar isso menos pior. Para reduzir o dano dessa dor que é inevitável. Existem dores que são inevitáveis, e nem todas as dores eu vou conseguir tirar do mundo. Como advogado eu consigo tirar. Quando eu estava me formando, quando me formei, peguei a carteirinha da OAB, o presidente da OAB discursou na época, e aí, 15 anos atrás, e aí ele disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse assim, o que é advogar? Advogar é a arte de se apaixonar pela paixão alheia. E aquilo caramba, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero me apaixonar por paixões que não são minhas, ou paixões que são dos outros. Eu quero chegar para o meu cliente e dizer para ele, fique tranquilo, vai dormir porque eu tô acordado. Descanse,
Porque eu não vou descansar enquanto esse problema estiver aí. Saulo, Confiar no especialista. calma aí. Porque você me trouxe muitas coisas, minha cabeça tá explodindo aqui. Porque você me traz características que, de fato, elas refletem Deus. Então você começa a falar do reconciliador. Você começa a falar da pessoa que resolve problemas. Você, inclusive, se coloca numa posição de quem não pode resolver tudo, mas vai facilitar ou vai melhorar. Porque Cristo, quando ele veio, ele não resolveu do jeito que o pessoal esperava, tirar Roma do poder, mas ele falou: eu estarei com vocês. E, de novo, você acaba de trazer isso. Vamos devagar aqui, porque Pensa é num muita Elias, coisa. num Elias chorando na caverna. Ah, me mata, eu não sou melhor que meus pais. E Deus chegando pra eles e dizendo: Elias, o que você tá fazendo aqui? Tipo, Deus não tá dizendo o que você tá fazendo aí. Deus tá dizendo o que fazes aqui, Elias. Tô junto. O que a gente tá fazendo aqui? Você tá sofrendo, você tá angustiado, mas você não tá só. Eu tô aqui pra diminuir um pouco desse dano, pra acalmar o seu coração, pra trazer uma voz mansa e delicada. Quero fazer você ficar de pé. E aí, dentro dessa área do direito, o que mais que você pode trazer pra gente que você vê assim, que, cara, essa é a expressão, na minha profissão, essa é a expressão do reino de Deus. E eu tenho feito isso de forma intencional. Ou o direito deveria fazer isso para a humanidade no serviço dele. Tem uma expressão no grego que a gente traduz como a palavra advogado, que é a palavra paráclito, ou paracleto. Essa palavra é tanto atribuída a Jesus. João, em sua carta, diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado, tens um paráclito, Jesus Cristo justo. Como também atribuída ao Espírito Santo. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João do 13 ao 17, ele por mais de uma vez chama o Espírito Santo de o paráclito, outro consolador que virá. Então, essa palavra paráclito, ela tem tanto a tradução como advogado, mas ela também pode ser apoiador, ela pode ser consolador, ela pode ser um amigo presente. Então, acho que essa é a vocação verdadeira de um advogado. É ser um paráclito. É ser um consolador, é ser alguém que traz que traz promoção de justiça, que traz promoção, que traz resgate de sonhos, que traz ao moribundo a expectativa de que aquela situação difícil que ele está passando e aquela tirania que ele está sofrendo de repente por conta de a ausência de cobertura de um tratamento que é essencial para o filho dele se manter vivo, o advogado pode resolver um problema como esse, pode trazer de novo a ele a expectativa de sonhar em ter o filho dele no braço, pode trazer para alguém que está sendo esbulhado da sua casa de modo indigno, de uma forma indevida, dizendo: calma, descanse que eu vou trabalhar para você estar de novo morando aí onde você deve estar, sabe? Então, eu encontrei na advocacia o palco perfeito para promoção de justiça, para apoio, para o sentimento, para a relação. A advocacia é o palco perfeito para o serviço. É um lugar onde você pode servir com excelência. E Jesus diz isso. Olha, eu sei que eu sou o maior entre vocês. Eu assumo isso. A humildade de Jesus não tinha a ver com pensar menos de quem ele era. Muito pelo contrário, ele sabia quem ele era. Eu sou o pão da vida. Não tenho por que ser hipócrita nesse. Eu sei que eu sou. Eu sou o pão da vida. Mas sendo o pão da vida, eu vim lavar o pé de vocês. Porque o Filho do Homem, ele não vem com o propósito de ser servido. Ele vem com o propósito de servir. Todas as ferramentas que meu pai me deu, toda a plataforma que meu pai me deu, todo o conhecimento que meu pai me deu, toda a glória que ele me encheu, todas as virtudes que ele me apresentou, tudo isso foram a plataforma perfeita, foram a estrutura perfeita para que eu pudesse servir vocês. O meu evangelho é o evangelho da bacia e da toalha. Então, na advocacia, no empreendedorismo, de todas as formas, no mundo corporativo, no mundo executivo, se destaca aquele que sabe servir. E servir com excelência. Servir com excelência. E aí, nisso, a gente vê um retrato perfeito de como o evangelho não tem nada de ultrapassado. E como Jesus era um visionário. Então, enquanto estava todo mundo preocupado em ocupar os primeiros lugares, os lugares de domínio, os lugares de dominância, os lugares de tirania, os lugares das ordens, Jesus vai dizer: entre vocês não vai ser assim, não. Entre vocês vai ser de uma outra forma. Se você quiser ser o primeiro, sirva a todos. Você servindo a todos, meu irmão, todo mundo vai dizer: eu não concebo um mundo sem essa pessoa. Tem uma garota no livro de Atos chamada Dorcas. Dorcas, o texto fala que ela se tornou famosa e célebre por suas boas obras, pelo serviço. Quando ela morre, as pessoas carregavam, ela era uma costureira, cada um carregava um pedacinho de pano. E todo mundo se lembrava, tinha um pouquinho de Dorcas em todo mundo. Dorcas se tornou eterna muito pelo tanto que ela deixou dela em cada uma das pessoas.
Sabe? O quanto a gente está deixando da gente nas pessoas. O quanto vai ficar de você no coração de cada um. O quanto cada um vai carregar um pedaço de mim quando eu falecer. E era tão louco um mundo sem Dorcas que as pessoas vão para outra cidade buscar Pedro e dizer: vem cá que você precisa ressuscitar essa menina. A gente vai até a China buscar um profeta, mas essa menina não pode morrer. Não dá para conceber um mundo sem ela. Então, eu todos os dias penso isso. Que Deus me chamou porque esse mundo tá uma porcaria. Jesus sabe, o mundo jaz no maligno. O mundo tá insosso. As pessoas mordem o mundo e querem morrer. Porque não tem sal. Isso não ele tem fez gosto. desde a época de Moisés, né? Pois é. E ele vem fazendo de geração em geração e a gente tem que assumir isso. Perfeito, perfeito. Ele não me chamou só pra ser Saulo, ele me chamou pra ser Sal. Ah, Então, assim, eu vou dar um jeito. As pessoas estão comendo e estão morrendo. Estão comendo e cada vez mais estão ansiosas, estão depressivas, estão querendo acabar com a própria vida. Eu vou dar um jeito. Eu vou botar um pouquinho de sal no mundo. Vou jogar você lá. Então, meu propósito é tornar o mundo um lugar melhor. E eu quero que o mundo seja um lugar melhor enquanto eu tô nele. Dentro dessas perspectivas, Saulinho, você falou sobre o lava-pés, que foi uma coisa completamente lógica, né? E a gente vive hoje um mundo louco. E que eu particularmente, tenho passado por... Os maiores posicionamentos meus, como cristão, na minha profissão, são decisões ilógicas aos olhos das pessoas que estão ali. Qual você considera a sua decisão mais ilógica profissional, assim? Você se recorda de uma decisão completamente fora dos padrões para manter uma identidade de Cristo no seu ofício? Caio, vamos lá. Eu nunca fui o homem das decisões ilógicas. Eu vejo muita lógica no reino de Deus. É uma lógica que muitas vezes contraria a lógica dos homens. Mas, desde muito cedo, eu decidi viver numa sintonia diferenciada. A sintonia hoje, a sintonia da monogamia é uma sintonia diferenciada, sabe? Dentre os colegas que a gente tem, que a gente vai pensando, os valores que a gente está pensando sobre o que é masculinidade, sobre o que é um homem bem posicionado, assim, fidelidade no casamento, matrimonial, tudo isso é uma contralógica. Mas não quer dizer que é ilógico, quer dizer que é uma lógica diferenciada. Isso. E eu acreditei sempre que há uma lógica muito boa no reino de Deus, ainda que não seja a minha lógica. E aí vem o papo do confiar no especialista. Muitas vezes eu precisei descrer ou abandonar a minha crença, abandonar a minha ideia para confiar na ideia dele. Propostas de negócio que seriam muito vantajosas, mas que subverteriam muito meus princípios. Já tive várias. Ideias de propostas de pagamento que me deixariam, assim, coisas que eu não poderia contar para minha mãe, sabe? Mas que me remunerariam muito bem, que me colocariam em outro patamar. E não é só na advocacia, sabe? No mundo cristão. Você falou um ponto, acho que interessante para quem está no ramo empresarial, quem tem uma profissão. E eu sempre medi, né, se fazia sentido ou não. Né? Eu tenho um livro que me marcou muito em Seus Passos, O que Faria Jesus, né? Eu li quando criança e eu sempre pensava, que Jesus falaria dessa minha atitude, né? Mas eu também, ao mesmo tempo, eu paro e penso assim, o que minha mãe falaria, o que minha mulher falaria sobre isso, né? Tipo, será que se eu chegar em casa, às vezes eu percebo isso quando eu recebo um áudio de alguém que tá falando de um negócio e eu já tô com o pé atrás em relação àquilo e eu não quero que minha esposa ouça para ela não ter um julgamento prévio. Mas eu falo, você vê que eu já tô tentando esconder algo que eu já sei que tá errado, sabe? Eu já sei que esse não é o caminho. Isso, querendo ou não, já é um termômetro para mim, né? Já é algo que eu falo, poxa, o que minha esposa vai pensar disso aqui? Será que ela concorda com esse formato? Moralmente, até parecia tudo ok, mas eu falo, mulher tem sexto sentido, né? Tem. Ela pega as coisas muito no ar ali e fala, pô. E aí eu vejo que ela tem essa sensibilidade que muitas vezes a gente tá ali movido pela euforia do momento, por todo o contexto. E esse é um ponto assim extremamente relevante, eu acho que até para deixar como uma dica, né, para quem vive no ambiente profissional, quem vive
num ambiente de justiça que muitas vezes você deve ter a sensação que você está enxugando gelo, né? Terrível. Quando eu decidi ser empresário, eu coloquei isso diante de Deus e falei, Deus, agora beleza. Eu entendi que o meio empresarial no Brasil você só cresce se você der o jeitinho brasileiro. E eu não quero isso. Então, se o senhor me quer como empresário, eu tenho que ir por outro caminho, né? Então, assim, para justamente não ter essa sensação de que eu estou enxugando gelo, que eu estou tentando fazer o certo, tentando fazer o que deve ser feito, e na real, o que está acontecendo, o que está prosperando, o que está indo para frente ali é o jeitinho brasileiro que o cara está fazendo, né? João, pensa você ir pra uma festa. Uma festa, aquele coquetel, um coffee oferecido só empresário top, só aquele ramo, aquele métierzinho assim e tal. Aí você escolhe sua melhor roupa. Terno Ricardo Almeida, camisa Aramis, aquela gravatinha assim, bonitinha, toda beleza. Mas você não usa cinto. A calça tá meio folgada. E aquele desconforto de toda hora tá Puxa. segurando. Você tá com a roupa linda, você tá muito bem vestido, mas você tá sem cinto. Uma hora você descuida. Sua calça cai na hora do seu discurso. Para os empresários da Bahia inteira, assim, todo mundo olhando e você lá de cuecão. Coisa mais linda do mundo, né? Aquela box vermelha que você pegou furada. Porque você não se preocupou com o que tá por baixo, você se preocupou com a aparência e tal, mas todo mundo vai ver aquela vermelha furada. Pô, no outro dia você tá em todos os jornais, é um negócio feio, passou vergonha. A Bíblia diz, Paulo diz, dentre as armaduras que o cristão deve ter, ele diz que a verdade é um cinto. Cingi os vossos lombos com a verdade. É a verdade que nos amarra. É a verdade que nos permite andar com tranquilidade, sabendo que você não vai ser pego de calça curta, que você não vai ser pego de calça folgada. Andar com vida dupla é algo muito custoso. É muito bom poder andar sem senha no celular, sabe? Exatamente. Onde você passa o dedo e ele abre. É muito bom poder ter a tranquilidade de você tomar banho, deixar o celular e sua esposa pegar seu celular. Assim, não que ela queira pegar seu celular, tá? Sim, Não sim. precisa querer, não. Mas se ela precisar se tocar, fazer amor, atenda. É bom você fazer isso. É tranquilo você viver assim. Porque a verdade tá te amarrando. Você tá tranquilo, você não vai ser surpreendido. Isso vale pra tudo. Isso vale pra relacionamento, mas vale pra vida, vale pra carreira também. É muito bom você estabelecer uma vida que talvez não seja tão bem remunerada quanto a outra vida perigosa, mas que a qualquer momento pode te surpreender e te deixar envergonhado na frente de todo mundo. Na frente da sua família. O que eu vou dizer pro meu filho? O que eu vou dizer pra minha mãe? O que eu vou dizer pra minha mulher acerca disso? O que eu vou dizer pra Deus? O que eu vou dizer pra minha igreja acerca disso? Como é que eu durmo? Como é que eu durmo? O que eu vou dizer pra minha consciência? O que eu vou dizer pro travesseiro? Ele olhar pra minha cara de noite de novo, safado. Sabe? Andar cingindo os nossos lombos com a verdade é o que nos mantém tranquilos de que eu posso não estar com o terno Ricardo Almeida, a camisa Brooks Filho, posso não estar com aquela melhor roupa naquele dia, mas a roupa que eu tô não vai cair do meu Não corpo. vai cair. Não vai cair. Isso é tão interessante, porque hoje a gente tá numa distorção tão grande que é mais fácil eu pensar que o errado é mais fácil e mais tranquilo. Onde a vida, por exemplo, baseada numa verdade, onde eu não tenho medo e eu não devo nada pra ninguém, ela é muito mais simples, ela é muito mais fácil. Então, a gente tá vivendo um momento de distorções mesmo de pensamentos. Outro dia eu tava conversando com um amigo, a gente tava falando sobre santidade e tal, e, poxa, é difícil ser santo. Eu falei, difícil não ser santo. Porque eu dever alguma coisa pra alguém, eu ficar com a sensação, isso pra mim é angustiante. Isso é depressão, isso é ansiedade. Difícil é não ser santo. A gente, então, trazendo isso pra Volta pra todos os lógica do reino de Deus contextos. que Saulo falou, né? É a lógica. Jesus, é essa, né? ele veio trazer ferramentas que facilitam a nossa vida. Ele diz, o meu fardo é leve. E a gente precisa voltar você entendeu errado, muitas vezes. Por quê? Porque tudo aquilo que ele nos promete e que ele fala é uma solução para que a gente tenha uma vida mais leve. E não uma vida mais difícil, não é? A gente tem aquela ideia do tipo assim, carregue sua cruz, tudo pro reino de Deus é mais difícil. Eu fico questionando muito sobre isso, porque de verdade, a verdade, quem é que pode colocar a mão na sua cara quando você tem a verdade? Quem pode te julgar? Então isso é muito mais simples, né? E a justiça, ela vem para aqueles que não devem nada. Eu acho, Cacá, que
quando a pessoa fala é difícil ser santo, né? É difícil buscar uma vida com Eu santidade. entendo, mas Tá muito, às vezes, atrelada também ao tipo de pensamento que você tem, né? E eu venho refletindo muito sobre isso, que eu preciso ser dono do que eu penso. Eu não posso deixar que aquela televisão seja ali uma fonte do que vai gerar os meus pensamentos, porque aquilo pode me induzir ao pecado, pode me levar à próxima ao pecado. Então, quando eu percebi isso, que tipo assim, quanto mais eu me alimento de coisas que vão crescer o meu espírito, mais fácil fica essa caminhada. Muito mais fácil. Agora, a gente vive nesse mundo, a gente vive nessa sociedade. Então, se a gente deixa que a opinião dos outros, se a gente deixa que o pensamento dos outros sobre os nossos, aí é fica difícil ser santo, complicado. E aí a Bíblia entendeu? volta, né? Conselho de Deuteronômio 6. Porque tudo Quando que você a gente acordar, vê- você medita na palavra. Então, É se um termômetro. O o quão dono do meu pensamento influenciável tem que ser a você palavra. é e o quanto você influencia. É, Eu acho que esse é o termômetro. exato. Exatamente. Exato, porque assim, tem a forma que você absorve as coisas, tem duas formas assim que você consegue, que você mais absorve. Uma é no olhar, né? Então tudo que você vê, você, tipo, quando você vê aqui um ambiente corporativo, você acaba entrando naquele contexto, você acaba se adaptando rápido àquele contexto. Se você vê um ambiente que te leva ao pecado, aquilo ali vai ficar martelando na sua mente ali, dia e noite, até muitas vezes você pecar. Então, o quanto mais você fugir a esse tipo de conteúdo, a isso que vai culminar sua mente ali, melhor. Então, hoje, assim, isso aconteceu comigo, por exemplo, no período do Covid. As primeiras semanas eu assisti jornal, eu tava achando que eu ia morrer. Você deprime. Eu tava deprimido. Quando eu tomei a decisão de falar, isso aqui não vai me ajudar a resolver, Vou dar um tempo aqui. eu parei. Foi impressionante. Eu acho que os primeiros meses, os nossos negócios, por exemplo, foi uma forma de medir se a gente estava tendo sucesso ou não no que a gente estava fazendo. Primeiro mês da pandemia, a gente caiu 50% faturamento. Segundo mês, que eu falei, eu preciso parar de achar que o mundo vai acabar por isso. Mudei totalmente o pensamento, a gente bateu no segundo mês, a gente bateu recorde histórico nas nossas empresas. Por quê? Porque eu não aceitei o que a mídia estava querendo me vender. Não é que não estava acontecendo aquilo, estava acontecendo de fato. Mas eu não precisava estar imerso naquele contexto. Eu poderia ser o vetor de mudança. Eu poderia ser um pacificador. Eu poderia ser o cara que ia tentar resolver o problema. E fui. Principalmente na logística, era um dos principais problemas que a gente estava vivendo. Era como que a gente vai entregar alimento, como é que vai entregar as coisas para as pessoas. O nosso negócio, ele tá muito ligado à matéria-prima. Então, ele é o primeiro na cadeia ali. Que se eu não entregasse, talvez não teria o plástico para poder servir lá os deliveries. Seria um problema que ia gerar na cadeia como um todo. Nesse momento eu falei, gente, a gente precisa resolver, não tinha gente para ajudar, o motorista não tinha onde comer, porque os restaurantes estavam fechados na estrada. O João teve que descer e chamar, peguei eu, minhas filhas e minha mulher fazendo kit de lanche para os motoristas para poder eles resolverem parte do problema. Eu estava resolvendo uma parte do problema deles para falar, pronto, isso aqui você já vai ter o que comer pelo menos. Então eu preferi ser dono ali do que eu estava pensando, do que eu estava pensando na solução. Falei, eu preciso pensar numa forma de solucionar o problema. Caio lembra aqui que a gente escrevia aqui todas as formas que a gente precisava para resolver o problema que a gente tinha. A gente, nas lojas, a gente tinha um canal de venda, que era venda passiva. O cliente entrava na loja, comprava e saía. A gente criou 7 canais de venda no período da pandemia. E que hoje se manteve, 3 a 4 aí a gente conseguiu manter. Então, por quê? Porque eu não deixei que a mídia, as pessoas fossem donas do meu pensamento. Então eu falei, eu preciso colocar meu pensamento em outra esfera. Ainda tem um outro facilitador aí que entra entre a alma e o espírito, né? E vão tirar essa mentalidade do que você deve, de fato, espiritualmente pensar.
Espírito Santo e a palavra de Deus, como uma espada ali, né, que vai tirar você, jogar o seu racional para aquilo que não é, a boa influência, né? Saulo, Deixa eu só fazer um paralelo com isso aqui que o João falou, que eu acho que é um paradigma histórico pra gente, o paradigma da pandemia, a mudança de mentalidade, pensar um novo diante de um momento novo. Pensa quando o povo tá acostumado com o paradigma do deserto. 40 anos andando no deserto, rodeando um monte de CI, e ali sair do Egito, já não penso mais no Egito, agora tô pensando, mas o povo tá acostumado com o deserto. E o que o deserto tinha todo dia de manhã? Maná. Então eles estavam acostumados a comer maná, comer maná, comer maná. E tem uma hora que Deus fala assim, isso aí não é pra sempre. Eu tenho uma outra mentalidade pra colocar pra vocês. E insere o povo na Terra Prometida. Aí no outro dia acorda, cadê o maná? Não tem. Eu falei assim, Deus deve ter esquecido, deve ter não tá entregando o delivery do céu. Aí foi, deu problema, vou esperar. Aí amanhã, sem maná. Aí maná. Passa uma semana, a mulher olha pro cara e fala assim, eu acho que você vai ter que arrumar um emprego. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar. Porque mana, leite e mel, não mana, sabe? Como Cortella gosta de dizer, vaca não dá leite. Você tem que tirar. Tem que tirar. Então, você vai ter que plantar, você vai ter que... A terra é maravilhosa, mas agora exige uma nova mentalidade que a gente não tinha até agora. A gente precisa entender que a gente está numa estação diferente, que a gente está num momento diferente, e a gente precisa viver de um modo diferente, criar soluções diferentes para problemas distintos que a gente tem hoje. Então, a pandemia desafiou muito a gente. Foi na pandemia que a gente descobriu que muitas reuniões e deslocamentos se resolvem com um Zoom. Se resolvem com, sabe, muitas reuniões improdutivas se resolvem com uma mensagem rápida. E-mail, Pronto. e graças A gente a descobriu o Deus. poder do WhatsApp, o poder do e-mail. E ao mesmo tempo também muita gente esfriou nas relações. A gente precisou também depois recobrar o valor de um bom café, o valor de uma boa companhia, o valor de um podcast presencial, sabe? O valor disso aqui, isso aqui tem valor. Mas a gente dinamizou muito mais a vida em muitas coisas. Por quê? Porque uma estação diferente desafia um modo diferente de pensar. Então, uma grande tribulação pode ser um mecanismo, uma plataforma e um trampolim maravilhoso para a gente viver uma nova estação muito superior. Mas às vezes uma terra prometida, a maior bênção, também pode ser um atraso de vida. Se a gente se recusa a ter uma mudança de mentalidade. Verdade. Perfeito. Dentro da sua área do direito, né? E existem as nossas crenças, né? Da mesma forma que o João estava falando aqui. Existem as nossas crenças do que a gente começou brincando, o advogado e a mentira, isso aqui. Você acredita que dentro do nosso padrão de justiça pode haver uma mudança de cultura? E como, por exemplo, pessoas que se interessem pela área ou pessoas que já exercem a área, como é que elas podem transformar a mentalidade delas para entender que elas são agentes do reino de Deus para impactar o mundo. E não porque elas são fraquinhas e elas estão ali isoladas e elas vão fazer o mínimo. Como você enxerga algum lugar que a gente possa trazer uma transformação cultural mesmo e de transformação social, impactar mesmo a nossa sociedade? Há uma esperança? A gente pode... Acho que há. Eu acho que há. Eu vou dizer. O meu filme preferido de comédia é o filme do Jim Carrey, O Mentiroso. E ele começa com esse trocadilho em inglês. Caio, que é o nosso poliglota. Caio, como é advogado em inglês? Lawyer. Como é mentiroso em inglês? Liar. É muito parecido. Aí a menina pergunta, o que seu pai faz? Meu pai é a liar. Aí assim, seu pai... Aí eu falei, o que seu pai faz? Ah, não, ele fala na frente do juiz. Não, não é a liar, a lawyer. Então ela faz essa brincadeirinha, porque existe esse trocadilho muito no inglês. Essa ideia. E o filme todo ele transmite o pedido do filho assim, que meu pai passe um dia sem mentir. E o dia que ele passa sem mentir é um terror na advocacia dele. 24 horas sem mentir, sendo advogado, como é que eu consigo? E ele fala pro filho, às vezes, a importância de mentir. O filho, não, mas eu continuo, porque você é a pessoa que me machuca quando mente. E, curiosamente, ele passa um dia sem mentir e ele consegue resolver tudo. O filme dá essa ideia. Ele consegue resolver o caso mais difícil ali com a verdade. E a frase que ele exclama, assim, ele fica chutando e emulando um jogador de futebol americano, e ele grita, e a verdade vos libertará! É uma das cenas mais engraçadas do filme, ele no tribunal. Jim Carrey é um monstro, né? E aquele filme é emblemático. Ele mostra como é possível resolver problemas com o cinto da verdade. Aquilo que você sempre fez de uma forma, e o filme deixa muito claro que a mentira, ela não é um recurso, ela é um atalho. Ela é um atalho. Na sociedade do imediatismo, na sociedade de hoje em que... Como é que você descobria, João?
Como é que você descobria Caio? Você não, você é nova, tem 15 anos, mas a gente que é de uma geração anterior... Só pra Depois constar, a eu sou gente mais ajusta. novo aqui da mesa, viu? Não fisicamente. Continua, Saulo. Pô, mas você tá com cara de 30. 33, velho. Mas você tá com cara de 30. Ah, é, Eu sempre tô faço a vendo. piada. E ele te trata bem? O cara de 30. Nunca. Foi mal. Corta. Mas vamos lá. Esqueci o que ia falar. Já. Rapaz, essas piadas me matam, né? Eu fico mesmo, por que eu contei ela? Eu não consigo pensar na piada e não contar. Aí, Passou assim, é uma oportunidade, né? Vai ser... a mentira... Tem um timing da piada. A mentira, ela é um atalho. Como é que a gente pesquisava, por exemplo, Inconfidência Mineira na minha época? Pesquisa sobre Inconfidência Mineira. Primeira coisa, ir na Biblioteca dos Barris, falar com a tia lá, A ver Barça. qual era a seção onde estava a Barça, a Britânica, a La Russe, conhecer todas essas, descobrir qual o tomo falava da Inconfidência Mineira, pesquisar o capítulo da Inconfidência Mineira, ler 3 páginas para descobrir uma data. Para descobrir o tal do 21 de abril. Era nosso trabalho. Hoje em dia, se você escreve Inconfidência, o Google completo já coloca a data. Você não precisa dar Enter. É uma cidade de imediatismo. O chat GPT vai te mentir, vai dizer que é outra data. Ele tem aí, é uma capacidade de mentir absurda, né? O bicho mente com a convicção. mas eu tava até lendo uma notícia hoje falando que o chat GPT vai ser um problema, um neurocientista falando que vai ser justamente um problema para a sociedade porque o pessoal vai deixar de aprender, não vai conseguir aprender as Isso já tá coisas. acontecendo. E a informação não confiável, né? Assim, Isso ontem já eu, tá ontem eu tava vendo um vídeo de uma criança escondida dos pais, perguntando pra Alexa ali, né? Qual eram as informações, né? Meu irmão que me mandou. Eu até brinquei com ele assim. Eu falei, agora o novo skill é você saber onde procurar. Aí meu irmão me respondeu. Você só não sabe se a informação tá correta, mas você tá achando. O problema é que tá todo mundo acreditando nela. Eu fiz um teste assim, coloquei... Você poderia, por favor, inventar uma jurisprudência do STJ sobre um tema que o STJ pensa completamente diferente? Claro que sim. Aí colocou ministro Luiz Felipe Salomão, que o cara nunca decidiu. Então ele inventa a jurisprudência, que é a coisa mais fácil do mundo. E eu quero dizer, essa ideia. A nossa sociedade se acostumou com atalhos. Desacostumou com os processos e gosta muito dos atalhos. Cada vez mais o ramo do empreendimento que mais tem crescido no mundo inteiro, a gente sabe que são os ramos de intermediação. É o ramo do atalho. É o ramo que faz o que você não tá com vontade de fazer. Então hoje, você não tem mais trabalho para pedir comida, você não tem mais trabalho... Véi, o jovem de hoje não tem trabalho para pegar mulher, pô. Ele não consegue, ele não precisa fácil, mais né? inventar uma cantada. Rapaz, tinha um trabalho miserável. Pra criar aquelas melhores. Tá esperando Eu era ônibus? músico do pagode, Não, por quê? Porque você tá no ponto. Sabe? Tá esperando ônibus? Não, por quê? Porque você tá no ponto. Que lindo. É maravilhosa. Eu tenho um Dava arsenal certo, dela. né? Dava... Sempre colava, sempre. Podcast 2. Eu não vou estar nessa mesa. Você vai. E aí... não tem mais trabalho. Porque tem aplicativos que já... Tá afim, pronto. Mete, já foi. E já marca no acelerador. Qual o ramo de empreendimento que mais cresce? E que as pessoas são apaixonadas? O ramo de startups. Porque quando você pensa em startups, você pensa em aceleração. As pessoas querem tudo no acelerado. Como é que você ouve um áudio hoje? A gente Meu ouve amigo que duas só foi- vezes no 2 vezes. Eu ouço 2 vezes no 2 vezes. Perfeito. Eu encontrei um amigo que eu só conhecia pelo WhatsApp, aí ele veio, marcou, vamos jantar junto, beleza? Eu peguei, rapaz, é tão estranho sua voz fora do 2x. Parece que você tá cantando. Que sotaque estranho é esse, cara? Alvin os esquilos. Exatamente. Cara, isso tá terrível, porque eu tô quase... Às vezes você fala... Sua O comunicação meu, é com maravilhosa. certeza, todo mundo acelera. Porque eu falo muito lento. Com certeza, a galera deve Eu, às acelerar. vezes, escolho assistir alguma coisa depois do ao vivo pra ter a chance de poder acelerar. Tudo que dá mais trabalho, tudo pra você que é mais trabalhoso, ele se torna indesejável na nossa sociedade. E muitas vezes a mentira é o atalho perfeito para você não ter que dar muita explicação, para você não ter que fundamentar uma resposta, para você não ter que ter o trabalho de regularizar uma situação. É muito mais fácil mentir sobre uma estrutura empresarial do que regularizar para obter o alvará correto, sabe? Então a mentira é um atalho perfeito para a nossa sociedade. Só que mentir é andar com a calça folgada sem cinto. Uma hora a casa cai. E a sociedade está E todo não dia é nem só desmoronando. sobre isso, porque vai dar errado e você vai se, né,
se dar mal depois. Mas o pai da mentira é o diabo e ele tem emburrecido a gente de todas as formas. E muitas vezes a igreja se vê dentro disso porque ela não entende os atalhos e a gente não tem colocado o nome mentira em muitas coisas que são mentiras. E eu falei do dar errado pra gente entender que existe sim uma lógica no reino de Deus. Não dá pra gente pensar que o reino de Deus simplesmente é ilógico. Não, Deus quer isso aqui por quê? Porque Ele quer. Pra E confundir amém. vocês. Pra te deixar Você mais sabe. difícil, pra deixar sua vida... Não! Jesus não quer sua vida mais difícil, muito pelo contrário. Jesus ainda dá a vida plena. Existe uma teologia, são duas teologias distintas. A primeira é que Deus te empoderou pra você ganhar dinheiro, e você ser o melhor, e você mandar em todo mundo, quem te viu passar pela prova e não te ajudou, sabe? Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A teologia do sabor de mel é um extremo. Aí tem outra teologia que não, irmão. Tem que ter sabor de fel. Aqui é sofrimento. A vida é só pranto, ranger de dentes. E glória é só no céu. Aquela outra teologia extrema. Nenhuma delas está correta. Jesus disse para Pedro, olha Pedro. Pedro olha para ele e diz, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus, queridão, vou te dizer uma coisa. Ninguém deixou por mim pai, mãe, esposo, filho, irmão, irmã, papagaio, pet, FIFA 23. Ninguém deixou por mim isso tudo e não recebeu nesta vida 100 vezes mais e na próxima eterna. A glória que Jesus tem para permear a nossa vida é uma glória agora e futura. É uma glória perene. Sabe? A vida eterna com Cristo já começou, não vai começar. A vida eterna, em João 17, ele diz isso. É que conheçam a ti e aquele a quem o Senhor enviou. Essa é a vida eterna que ele tem para nos dar. É conhecimento, é relação. E isso, meu irmão, supre a nossa carência de uma forma muito mais poderosa do que qualquer outro bem. E do que qualquer atalho que a mentira possa te oferecer. Então a ideia, sim, eu falo que vai dar errado, porque sim, existe uma lógica no reino de Deus. Jesus dá conselhos para uma vida plena, para uma vida boa. Não é conselho porque você tem que sofrer mesmo. Se fosse bom, aí seria fácil. Não. Jesus não tem objetivo nenhum de dificultar a tua vida. Jesus não tem fetiches por isso, sabe? Eu vou dificultar, porque quem for mais... quem aguentar a pior adversidade aqui vai merecer a vida. Isso é mérito, isso... Aguentar dificuldade para ganhar um prêmio no final não é o reino de Deus, é prova do líder do BBB, pô. Então, não tem a ver com a Bíblia isso. Isso é coisa do Tadeu Schmidt, não de Jesus. Entendeu? A gente não pode confundir as coisas. Jesus vem para dar vida de felicidade, de alegria, de plenitude, de satisfação. É isso que Jesus vem. E aí ele te ensina a estar satisfeito, mesmo que as circunstâncias não ajudem. Paulo diz, aprende a estar contente com tudo. Deus, muitas vezes, ele opera no extraordinário. Ele muda as circunstâncias para melhorar a nossa condição. Muitas vezes ele faz isso. Ele abre uma porta, ele faz trazer um contrato novo que você não estava esperando. Faz o extraordinário. Muitas vezes ele faz isso. Cura alguém que não tinha cura. Sabe? Ele tem poder para fazer isso, mas isso é o extraordinário dele. No extraordinário, ele age nas circunstâncias para melhorar a nossa condição. Mas no ordinário, no todo dia, na regra, não. Na regra, ele atua na nossa condição para que a gente aguente qualquer circunstância. Deus não é, por excelência, um resolvedor de problemas. O que ele mais gosta de fazer é ser um resolvedor de pessoas. Deus é solucionador de pessoas. É assim que Jesus age. E é assim que ele nos empodera para agir nas pessoas. Não tanto nas circunstâncias. Não muda muito a vida de uma pessoa, mudar a circunstância, ele continua o mesmo. Mas muda, transforma, empodera, dá um outro rumo, define destinos e mudar a pessoa para que as circunstâncias passem a ser diferentes. E é essa a nossa principal vocação, a vocação relacional, não circunstancial. Em todas as profissões, né? Quando você falava, quando eu estava para decidir qual faculdade eu ia fazer, eu tive uma conversa com o arquiteto, o Alberto Coad, e eu estava entre engenharia e arquitetura, né? E conversando com ele, tomei a decisão por arquitetura. E eu vou fazer arquitetura porque arquiteto soluciona problemas. Nós somos solucionadores de problemas. Essa foi a minha motivação para entrar em arquitetura. E quando eu li a Bíblia, eu ficava ali, né? O arquiteto estava ao lado e toda aquela coisa, tinha aquela ideia romântica de Deus, o arquiteto.
E pela primeira vez alguém me trouxe uma paixão por uma profissão, como você trouxe hoje, que me fez, cara, Jesus, o advogado, aquele que traz justiça. Então, assim, eu Eu tô fiquei... querendo sair daqui advogada já. Rapaz, Já eu vai não fazer tivesse- de Futuro da OAB tá baixo. Olha, Faz isso não, se eu não tivesse claro a minha identidade, o meu propósito, porque quando você entende isso, hoje eu já sei o que dizer não e o que dizer sim. Mas eu cogitaria, porque pessoas que são muito apaixonadas por algo me faz ter muito interesse por aquilo. Deixa eu puxar a sardinha pro meu lado Então aqui vai, agora. mas Vai, por que eu ia querer? WBM ali, ó. Deixa eu puxar minha sardinha pro meu lado. Você já assistiu aquele filme que chama Don't Look It Up, do Leonardo DiCaprio? Não Olhe Pra Não olha Cima. pra cima, Você sim. chegou a assistir? Maravilhoso. É uma sátira, né? E depois que eu fui analisar, assim, com os olhos espirituais, eu falei, cara, isso faz muito sentido. Em resumo, para quem não viu, eles querem anunciar a chegada de um cometa, né? E aí eles têm capacidade técnica de avaliar isso, de determinar que isso de fato está acontecendo. Só que aí o filme gira em torno da jornada ali de que como que eles vão comunicar isso. Sem trazer um problema para a sociedade, sem fazer com que as pessoas se desesperem e causem um caos muito maior. E aí envolve tanto eles, quanto mídia, política e o ambiente corporativo, empresariado, né? Então a gente percebe que a mídia pega o que eles estavam falando e debocha deles. Fala, olha, os caras são loucos, eles estão falando isso aqui, e consegue fazer com que aquela mensagem, que era uma mensagem que era importante as pessoas terem, fosse desconfigurada, né? Aí você pega os políticos. Os políticos aproveitam daquele contexto para benefício próprio, para poder ganhar mais poder, para poder estar ali no poder liderando aquilo ali por conta daquela informação. Eles começam a administrar aquilo. E no final, quando você olha o empresário. O empresário, ele pega, que aí é onde eu falo, olha, eu acho que o meio empresarial é um caminho importante aí, Demais. né? Obviamente a gente precisa de arquiteto, de advogado, mas... Já vai pensar Por na isso que eu sou advogado e empresário. né? Mas ele tem, obrigado, Ju. Ele tem um papel ali que ele, por conta da motivação dele, uma motivação para ele e não para os outros, se ele tivesse pensando na posição que ele estava, se ele tivesse servindo aos outros, talvez o final seria outro. Mas quando ele estava ali servindo a ele mesmo, o contexto dele era controlar a mídia, controlar os políticos, para que ele pudesse explorar os minérios que tinham naquele cometa. E aí o final era desastroso, né? Mas aí eu fiquei pensando, cara, se aquele cara conhecesse a Deus e entendesse que se a motivação dele fosse contrária, fosse uma motivação para pegar aquela informação e fazer com que as pessoas tivessem, no caso, né, do que a gente quer levar para a sociedade, é o quê? São as boas novas. Se o cara pegasse aquela informação do cometa, que vamos, assim, comparar com as boas novas, e trabalhasse a mídia da forma correta, pegasse os políticos e falasse, ó, não é assim que vocês vão fazer, não, é assim. Porque no final de tudo, quem estava ditando o que estava acontecendo ali na sociedade era o cara que estava resolvendo os problemas maiores, que era o empresário, no sentido de as decisões, porque o cara que a gente sabe, querendo ou não, na sociedade, muito do que se controla é dinheiro. O dinheiro controla muitas decisões, né? Então, ele usou daquilo para benefício próprio, mas se ele usasse o recurso, a ferramenta que ele tinha dentro do empresariado para poder levar a mensagem verdadeira, o contexto seria outro. E aí eu falei, cara, eu tô vivendo isso. Eu tenho que pegar toda essa ferramenta que eu tenho, que eu venho tendo, o acesso político, o acesso a mesas estratégicas para levar as boas novas. Tem que ter o diretor do Facebook lá, um presidente do Facebook, tem que ser um cara que serve a Deus. Por isso que a WBM surgiu. Justamente para falar assim, cara, você tem que se formar e colocar aqui como uma meta e falar, olha, eu vou ser o diretor da maior rede global aí. Qual é a maior empresa hoje no mundo? É a Apple.
Então eu quero ser presidente da Apple. O que eu preciso fazer para ser presidente da Apple e tomar decisões que vão impactar a sociedade positivamente? E que eu vou conseguir levar essa mensagem que eu preciso levar. João, você falou isso, e para mim isso é de uma grandeza absurda. A primeira vez na Bíblia que você vê alguém sendo cheio do Espírito Santo, que vai assim, fulano de tal foi cheio do Espírito de Deus. Você não é Moisés, Bezalel. não é Abraão, não é Arão, não é Isaac, não é Jacó, é Bezalel. E Bezalel não é cheio do Espírito de Deus para pregar, para liderar, para cantar. Porque a gente pensa nisso. O Espírito Santo é muito pouco criativo, né? O Espírito Santo, ele só pede poder do Espírito Santo para pregar, para evangelizar, para fazer coisas, aquela coisa de crente. Mas não. Primeira vez que o Espírito Santo enche alguém na Bíblia, ou que a Bíblia menciona que alguém foi cheio, foi para fazer uma escultura e um desenho. Ele foi cheio do Espírito de Deus para desenhar e fazer escultura. Então, essa ideia de como ele está solto, de como o Espírito Santo tá fora dessas nossas dimensões, é algo que precisa nos acompanhar. E dentro disso, eu vejo Deus distribuindo os seus recursos de forma muito inteligente. Deus é inteligente. Deus não é burro, Deus não é bobo. Quando o povo sai do Egito, sai da forma mais inusitada possível. Porque o povo sai com todo o ouro do Egito. Eles levam todo o ouro. E elas entregam voluntariamente. Aí Jó, então, leva, mas sai daqui. Eles estavam vindo num cenário de mortandade. Todos os primogênitos morrendo. Eu só quero que você vá embora. Leva meu ouro todo. Deus tinha um propósito para aquele ouro. O que Deus queria? Eu quero que vocês peguem todo esse ouro e transformem num lugar onde eu vou me revelar a vocês. No tabernáculo. O povo não entende a ordem. Porque Deus pede uma nação sacerdotal. O povo não quer ser uma nação sacerdotal. O que o povo quer? O povo não quer falar com Deus. O povo quer falar com quem fala com Deus. Eu não vou subir o monte, eu não quero ouvir Deus falar comigo. Vai, Moisés, fale com ele, e o que ele falar pra você, você fala pra gente. Não demore. E não demore. Acontece que Moisés demora. Como Moisés demora, o povo resolve dar uma solução no sumiço de Moisés. Vamos construir alguém que fique no lugar daquele que nos tirou do Egito. Um disclaimer. O bezerro de ouro que eles construíram nunca foi para substituir Deus. Porque no dia que eles fazem um bezerro de ouro, Arão diz assim, se santifiquem porque amanhã vai ser festa a Deus, a Yahvé. Então Deus estava lá na cabeça deles, era festa para Deus com bezerro. O bezerro não era para substituir Deus. O bezerro era para substituir quem eles verdadeiramente adoravam, o líder deles. Era um monte de animalzinho seguindo o líder. Adoradores de homens. Eles precisavam de um amuleto. Precisavam desse cara. Tanto é que ele diz assim, o homem que nos tirou do Egito está demorando. Então faça outros deuses. E aí quando o Deus deles está pronto, o bezerro, eles levantam e dizem, esses são os deuses que nos tiraram do Egito. É a troca de Moisés pelo bicho lá. E aí tá um Deus no trono, no monte, bradando o primeiro mandamento, dizendo, eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Deus diz, sou eu, banana. Não foi Moisés, não foi bezerro, foi ninguém, fui eu. Mas vocês não prestam atenção. Por que aquele bezerro nasceu? Porque eles tinham ouro. E porque o ouro não foi empregado na construção de um lugar para a revelação de Deus. Todas as vezes que a gente pensa que os recursos que Deus nos dá são bênçãos, o que era para virar templo, vira bezerro. O ouro que Deus nos dá não são bênçãos. Fala de novo essa aí, Saulinho. Todas as vezes que a gente pensa que os recursos que Deus nos dá, em forma de riqueza, são bênçãos, aquilo que era para virar templo, que era para virar um ambiente de revelação de Deus, acaba virando ídolo. Vira Entenderam? Caraca. Essa a gente vai pra casa. Mas, e aí demais, quando o Bezalel ele é cheio do Espírito Santo, esse projeto que ele estava fazendo aqui era a imagem daquilo que existia no céu. O mesmo projeto. Era o mesmo, ele estava fazendo algo novo, de forma específica para o mundo. Ele faz aquilo que está no céu, eu quero que você traz para a terra. Como manifestação. Pensa na estrutura. O que era o templo? O que era o tabernáculo? Que a estrutura era a mesma. Era um lugar que tinha um santo dos santos, com uma cortina para dar intimidade, e eles entendiam que a arca da aliança, que ficava naquele lugar mais santo, era o lugar onde o Eterno se sentava. Era o aposento do Eterno. Ele se sentava ali. E ali tinha pão para acompanhar, vinho para beber, velhinhas,
para dar luz, incenso para dar cheiro agradável e uma oferta de carne que chegava para o cara comer. O que é que está acontecendo ali? É um jantar. É um jantar. A estrutura está toda de uma sala de jantar ali. Deus está querendo comer. E a gente pensa assim, que os sacrifícios eram feitos para perdão de pecados. Não eram. Sacrifício para perdão de pecado era uma ocasião muito específica, ou uma vez por ano no Yom Kippur. Mas havia sacrifício todo dia no templo. Quer dizer que todo dia Deus estava perdoando pecado e perdoando de novo? Não! A maioria dos dias, Deus não estava querendo perdoar pecado. Deus só estava querendo jantar. Jantar comigo e com você. Deus só estava chamando o homem para sentar junto. Para comer uma refeição junto. Deus só queria relação. Deus só queria ter voz na nossa vida. Na oração do Pai Nosso, primeiro dá o alimento e depois perdoa os nossos pecados. Primeiro mesa. Primeiro mesa. Primeiro comunhão. Primeiro vamos ter intimidade. Vamos aprender como eu falo. Vamos sentar aqui pra gente conversar. Vamos deixar... E a mesa é um lugar maravilhoso. Porque aqui eu não tô vendo o pé de ninguém. Na mesa. Essa mesa aqui eu não vejo o pé das pessoas. Eu não sei sua caminhada. Não sei muito sua trajetória. Não sei... Assim, suas conquistas ficam debaixo da mesa. O que tá aparecendo é seu coração. Ele tá debruçado aqui. É isso que a gente entrega numa mesa. Deus estava chamando para um ambiente, assim, agora não importa muito se eu sou eterno e você é perene, se eu sou onisciente e você é burro. Deus quer uma relação. Vamos sentar. Vamos comer junto. Deixa eu imprimir um pouquinho de mim em vocês. Era isso que Deus queria, mas o povo não queria. O povo queria conquistar. O povo queria se assenhorar, o povo queria se vingar. O povo estava com aquele sentimento. Por quê? Porque se recusava a subir a montanha. Eles não falavam com Deus. Eles queriam ordens, não relação. Então acaba que tudo que Deus entrega de presente para eles, que deveria servir como recurso, sabe? O ouro era precioso. Cara, mas eu quero que isso seja um recurso para que a gente fique junto, para que vocês glorifiquem, para que vocês se tornem mais parecidos comigo, para que a gente jante junto, banana. Mas não. Vira bezerro. Porque em vez de recurso, ele acha que aquilo é bênção. Aí se assenhoram. Eles não usam para servir, eles usam para ser servidos. Aí, a tragédia tá anunciada. Gente. Olha, eu tava... Eu queria, Caio, como você é advogado e empresário, e você tá aqui hoje, eu quero aproveitar porque, assim, além desses papéis que manifestam o reino de Deus, aquela expressão, filho de peixe, peixinho né? Você tem 2 filhos e o profissional que você é, o homem que você é, vai imprimir algo nos seus filhos e eles vão tomar decisões. Provavelmente o Enzo, ele pode querer ser algo que você é. Como você se vê, né, representando aqui os pais e esse tipo de influência que você pode manifestar isso para, por exemplo, uma geração mais justa, que é mais preocupada. Hoje eu estava na sua casa e Enzo me fez uma apresentação sobre o meio ambiente. E eu sei que você se preocupa com o meio ambiente porque você vai à praia com ele com uma sacola de lixo. João, ele também se importa, ele investe em projetos que tem a ver com o mar, porque ele adora o mar e ele surfa, e vocês também. Então, hoje como pai, como é que você pode, dentro da sua expressão de profissão, revelar algo pro seu filho a ponto dele falar, eu quero ser como o papai? Muita gente hoje baliza o filho ali, né, pelo conhecimento dele. E desde que Larissa engravidou, minha esposa, a gente conversa muito sobre as expectativas sobre os nossos filhos, né? E a gente olha para o lado e você vê ali uma guerra. Meu filho é mais bonitinho nesse sentido, meu filho é mais fofinho nesse sentido. E minha esposa, muito sábia, ela falou, o meu objetivo maior é que o nosso filho seja uma flecha aí que faça uma diferença nessa nação, né? Nós três somos pais aqui, né? E a gente, com certeza, teve um frio na barriga em colocar no mundo que a gente está vivendo, um filho. Hoje, todos os dias, o que me estimula a sair e voltar, assim, e ele me enxergar, o que eu mais quero passar para ele. Primeiro, eu quero que ele me identifique como um homem de oração, um homem de palavra. Eu quero que ele veja isso, que eu estou ali orando, que eu estou debruçado para a palavra, mas o meu ímpeto em fazer a diferença nesse mundo,
que ele já absorva isso. Hoje ele absorve do jeitinho dele. Às vezes dando uma dura num coleguinha porque ele não vai no Halloween. E a coleguinha chorando e ele dizendo você não é de Deus. Eu, calma, filho, não é bem por aí. Mas amanhã eu acredito... Talvez seja. Talvez Talvez Enzo seja. estava certo. Você entendeu errado. Mas amanhã ser um moleque que vai bater na mesa em diversos sentidos e ter uma história ali contada com o cinto da verdade para ser a diferença nesse mundo. E o meu, de forma muito humilde, a marca que eu quero deixar para ele é que profissionalmente eu tinha o propósito de dia e noite, na minha trajetória profissional, como vida, como tudo, deixar a marca de Cristo. Se ele tiver isso, eu acho que eu tô com o meu papel de pai ali e a minha satisfação de pai. Independente da profissão, que ele vai fazer, eu também né? penso a mesma Johnny coisa, fala né? dia e noite que a gente não sabe se nossos filhos não fazem nem faculdade, nesses cursos que estão aí. Eu acredito muito pouco pela velocidade que as coisas estão acontecendo. Mas a par disso tudo, se ele tem aquele DNA, aquela marca ali, aqueles valores impressos, e não só valores numa passividade. A minha expectativa é que meu filho seja proativo. Proativo no mundo de assim, eu tô aqui pra fazer acontecer. Tô aqui pra ocupar as maiores posições, eu tô aqui pra de repente ser o CEO da nova Apple. A Apple não vai ser a maior provavelmente quando chegar lá, se a gente for olhar o histórico, mas de ter esse ímpeto muito claro. E o Rafa vai ser advogado, teólogo, O Bahia. Rafa é fera nas contas, viu? Moleque. Ele parece que gosta das exatas. A gente sabe da responsabilidade que o pai é sempre o primeiro herói de todo filho. Você perguntar a ele, ele vai dizer, eu quero ser pastor e advogado igual o papai. Ele gosta de falar isso. Claro que isso enche meu coração de aquele orgulho, aquela alegriazinha, mas óbvio que eu não tenho como delimitar o destino dele. Esse frio na barriga, em mim foi muito ressignificado. Pô, vou colocar um filho no mundo como esse, e aí eu também penso na importância que eu tenho pro mundo. E às vezes parece arrogante como eu falo isso, mas não é por mim. Se eu tenho que me glorio das minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, aí ele é forte. Quando eu diminuo, ele cresce. E eu sei o tanto de Cristo que eu carrego em mim. Eu sei que eu encampo e avoco as palavras de Paulo quando eu digo, não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. E eu entendo quem vive em mim. E sei que o mundo está assim, porque talvez eu só tenha um filho. Eu tô colocando um filho no mundo, é para o mundo deixar de ser assim. Eu não tô querendo salvar meu filho do mundo. Eu tô querendo salvar o mundo, e por isso eu tô gerando filho. É essa a proposta que eu tô tentando trazer. É essa responsabilidade. Eu sei a responsabilidade que eu tenho nisso. E uma das coisas que eu tô tentando gerar não é um bom filho. Uma das coisas que eu tô tentando cuidar não é um bom filho. Eu tô tentando gerar um bom pai. Eu tô querendo me tornar inútil para ele. Tô querendo emancipá-lo, tô querendo, sabe, dar asa para ele. E se for preciso, em algum momento, como o passarinho, vai empurrar ele do precipício. Para ele voar. Porque sem isso é difícil. É uma tarefa de Ninguém quer se frustrar, né, Saulinho, Rapaz, hoje? ninguém Ninguém quer se frustrar. Ninguém quer que o filho se frustre. a gente quer botar uma almofada pro filho cair e não se machucar. Mas eu acho que certas dores é o que vão ensinar ele, de fato, a sobreviver. A gente vive numa geração sem dor, pô. Geração que não bebe o fel, que não pega escada, sempre de elevador. Uma geração que não respeita processos. Uma geração que, quando a menina faz 13 anos, 14 anos de idade, ela ouve um não pela primeira vez. Quando o cara diz, não quero ficar com você porque você é feia. Eu digo, como? Eu nunca ouvi um não na minha vida. Aí a gente tem uma gama de adolescentes depressivos. Eu cuido de adolescentes que passam por depressão, ansiedades patológicas, como pastor de jovens na igreja. O tempo todo. Cada vez mais comum. Quer dizer que sempre houve? Sempre houve, mas com a intensidade que está havendo hoje, não. Porque a gente vem com uma geração de pais culpados pela falta de tempo e quer compensar sempre com agrados. A gente vem com a geração de pais que apanhavam muito dos seus pais e hoje diz, meu filho não vai passar pelo que eu passei. E a gente esquece que a gente só se tornou o que se tornou porque passou pelo que passou, entendeu? Foram as quedas também que me ensinaram. As cicatrizes de pereba que eu tenho na perna me ensinam muito como... E uma coisa, só pra finalizar isso, a dor é uma bênção.
A dor é uma bênção. A dor é um recado do seu corpo de que algo prejudicial está acontecendo e precisa ser cessado. Toque nas feridas. Exato. Eu vi o dilema de uma menina que tem uma síndrome muito rara e não sente dor. E um dia ela estava cozinhando e a mão no fogão. Quando ela viu, toda queimada. Porque ela não sente dor. O corpo dela não acusa coisas que fazem mal. As crianças hoje, a gente está com o ideal de crescer e de empoderar os nossos filhos no mundo sem dor. No mundo sem dor. É um mundo desumano. O mundo sem dor é um mundo desumano. A dor é uma bênção de Deus. A dor é uma reação do seu corpo para mostrar: isso não te pertence. Isso precisa ser cessado. Isso precisa, sabe? Por que a morte dói tanto? Você está se preparando. Você sabe que seu pai está nas últimas ali, 3 meses em coma. No dia que ele morre, dói. Dói muito. Porque nós não fomos criados para a morte. Sabe? O plano de Deus sempre foi de uma vida eterna para nós. Então a morte nunca vai ser algo tão aceitável assim pra gente, por mais que a gente se prepare. Ninguém tá pronto para a morte. Ninguém. A dor é uma bênção de Deus. Se a gente não entende e não prepara o nosso filho, nossas crianças, para as dores que o mundo naturalmente vão trazer, a gente tá criando um bom pai. A gente tá criando um rebanho de bom filho. Hoje em dia, a adolescência termina aos 35 anos, mais ou menos. Eu tava brincando, falei até quando eu estive lá com vocês, falando com um jovem, 36 anos, cara mais velho que eu. Eu falei assim: velho, tá na hora de você morar sozinho, não? Ele: rapaz, eu também acho. Mas minha mãe não se muda, velho. A velha não sai de casa. Não se eu mexe. acho que tá complicado lidar Faz com isso. sentido, né? Entendeu? Assim, a gente tá ainda, parece um passo atrás, e eu tenho que rebobinar a fita da vida dele toda. Pra mostrar que, velho, existe um ciclo de vida que você não tá cumprindo. Você estacionou na sua primeira infância e não sai de lá de jeito nenhum. Então não dá pra gente criar um mundo de terra do nunca. A gente precisa... As dores amadurecem, sabe? As perdas amadurecem. Tudo isso, a gente precisa maturar nossos filhos a partir desse processo também. Entendendo que certas dores, sabe? A dor de tomar uma vacina é uma invasão no corpo dele, mas se não der pra ele, pô, é complicado não fazer um exame. Entrar uma agulha, mas tem que fazer. Ele vai chorar? Vai espernear? Vai. Você vai sofrer? Vai também. Mas se você privar ele disso, é uma prova de desamor. E vai gerar outras dores que talvez não podem ser resolvidas, né? Muito É melhor. piores, muito piores. Essas sim insolúveis, essas sim insanáveis. E uma inadequação dele com o mundo. Ele vai crescer e não vai se sentir pertencente ao próprio corpo. Porque ele não sabe quem é. E talvez até uma geração viciada em mediocridade, que a gente falou no começo aqui do podcast. Tem um livro acho que é Franz Schaffer, que chama Viciados em Mediocridade, que ele conta a história de como todas as obras vinham da igreja por uma busca pela excelência, né? Você tinha os melhores expositores de uma arte não impressa, né, na época, mas de uma pintura, as melhores músicas todas vinham da igreja. E hoje você tem uma inversão completamente. E ele justifica, entre diversos motivos, que é essa acomodação geracional, né? Que você vai passando de gerações e de pais para filho e não dá esse desafio. Esses desafios não vão sendo recriados. Isso aconteceu com a igreja. A igreja não foi sendo desafiada a reciclar isso aí. E você acaba tendo a geração que a gente vive hoje é completamente viciada em mediocridade por diversos sentidos. Óbvio, a gente tem uma geração de cultura diferente, uma aceleração em cultura criativa, tudo isso acontece. Mas viciados em serem superficiais. Como fala Saulo, a gente vive numa piscina gigante com uma profundidade assim, 2 dedos. de 2 dedos. Né? Foi até exagerado, né? Um tiro de furapé. A gente vive numa piscina gigante com profundidade de 2 dedos em qualquer tema. Vai ter uma pane na geração de... E aí eu vou finalizando aqui, mas eu vou pedir um conselho. Que conselho você poderia dar pra gente, pra quem tá ouvindo a gente aqui, a WBM Cast, que tá já dentro da sua profissão, que tá pra decidir uma profissão, que é um cristão? Como é que a gente pode ir pra esse lugar de maturidade, de profundidade? Tá. Uma coisa que me balançou muito esse final de semana, eu me lembrei muito dos sonhos que eu tinha quando eu sonhava em ser pastor, sonhava em ser alguém relevante e tal. E aí, com 14 anos, 15 anos, quando eu comecei a pregar nas igrejas e tal,
Eu pensava muito em ter conferências lotadas, assim, eu pregando, em ser alçado aquelas posições. Eu pensava muito nisso. E eu achava que esse era o chamado que Deus tinha pra mim. Esse final de semana, enquanto a gente estava no retiro, no final de uma das ministrações, teve uma garota que me procurou. Em pranto, chorava. Eu tava ali orando também um pouco depois da ministração. E ela chegou pra mim e disse assim: eu queria, né, compartilhar um negócio com você. Eu fui diagnosticada com TEA. E a minha infância inteira, e eu fui diagnosticada adulta. Minha infância inteira foi um desafio. Sempre, ninguém me entendia, nunca me senti entendido pelas pessoas. E eu vou te dizer, faz muito tempo, há alguns anos, eu não consigo assistir um culto inteiro. Hoje você pregou por 2 horas e eu não consegui tirar o olho de você. Aquilo pra mim teve um significado absurdo. Eu chorei por meia hora sem separar, porque eu entendi o que de fato faz a minha existência ser válida. É a capacidade de eu transformar vidas individualmente. Não a capacidade de eu ter um sucesso coletivo, de eu ter uma explosão de multidões. Sabe? Jesus parou diversas multidões por causa de um. Jesus para no caminho onde a multidão aperta, oprime, amassa e diz assim: alguém me tocou. Se alguém te tocou, Jesus, meu irmão, isso aqui tá pior que a pipoca do canário, meu irmão. Tá todo mundo lhe apertando, lhe empurrando por cima e embaixo. Alguém me tocou? Que história é essa, Jesus? Ele diz: alguém me tocou de um jeito diferente. Alguém no meio dessa multidão, eu senti que tirou de mim uma virtude que os outros que me apertaram não conseguiram. Tinha alguém buscando algo mais comigo. Então, eu carrego comigo essa sensação de que eu só vou mudar o mundo se eu mudar um por um. Se eu mudar vidas individualmente. Cada vida importa. Cada pessoa importa. Cada coração, cada história, cada testemunho. E se eu mudar um, eu mudei um pouquinho do mundo. Fazendo aquilo com aquela menina naquele dia, eu com certeza transformei esse mundo em algo diferente. Porque aquilo não termina nela. Aquela experiência que ela teve de passar 2 horas me ouvindo mesmo contra um diagnóstico de autismo. E quem tem autismo, quem já lidou com isso, quem investiga autismo em casa, tem filho com sabe do que eu tô falando? Do desafio de você manter uma pessoa 5 minutos sem atenção, em concentração. E ela tá dizendo: você pregou 2 horas e eu não tirei o olho de você. E ela chorava com aquilo. E eu depois só chorei. Eu iniciei uma transformação que não vai parar nela. Eu tenho certeza que o que ela ouviu, ela vai replicar e vai impactar muitas outras pessoas. E assim a gente muda o mundo. Sim, eu não posso fazer nada, e esse é o grande conselho que eu gostaria de dar. Não inicie nenhum projeto. Não comece nada. Não decida uma carreira que você não acredita que vai mudar o mundo. Só faça aquilo que você acredita que vai mudar o mundo. Gente, por anos de evangelho, eu pensei numa escatologia, num futuro, numa missiologia, que é simplesmente largar os problemas aqui e fugir pro céu. Que não é escatologia, é escapologia. Só pensei em escapar, só queria fugir, meu irmão. Quem ficar aí é outro. E eu pensei no desencontro que isso pode dar. Porque eu pensando que o ideal é a igreja subir. E Jesus dizendo que o ideal é o céu descer. Aí no meio do caminho vai se desencontrar, vai dar uma confusão isso aí, meu irmão. Então, enquanto eu tô no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus me colocou aqui para mudar o mundo. Para transformar esse ambiente, para trazer o céu para a terra, para trazer o reino para a terra. E cada vez que eu faço isso com uma pessoa, cada vez que eu mudo a vida, que eu impacto a vida, que eu deixo uma marca indelével no coração de uma pessoa, eu sei que aquilo não termina nela. Não termina nela. Então, eu não invisto em nada. Eu não entro em nenhum projeto. Eu não perco o meu tempo com o que eu acho que não vai mudar o mundo. Eu acho que esse é o grande conselho que eu posso dar para alguém. Top. A gente fica lisonjeado porque então você não veio pra cá à toa. Você Eu vim mudar o acredita mundo muito aqui. nesse projeto, Eu né? vim mudar Que o mundo. bom. É. Que bom, Saulo. Agradeço a Deus pela sua vida. Pra mim é um prazer estar te conhecendo agora pessoalmente, de fato. A gente se conheceu no McDonald's, né? Não, você eu tava lá. Você tava lá na Foi por fila. causa do meu filho. Na cara dos Foi por causa outros. do meu filho. Você saiu lá com o Big Mac. Era pro meu filho. E uma casquinha. E agora eu posso conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco do Saulo
né, que se comprometeu em levar a mensagem de uma forma tão clara, tão linda, cara. Tipo, é o que você falou, você tinha já desde o início lá na sua infância, você já tinha claro qual que era a sua vocação e você se preparou, você se formou para isso, às vezes para se conectar com uma pessoa, né? Então, você de fato teve uma comunicação eficiente, né? E a gente, assim, é um prazer mesmo a gente estar com você aqui, compartilhando disso, ouvindo sua história. Eu acho que tem que ter parte 2, parte Tem. 3. A gente quer que você Tem. seja um convidado sim. assíduo aqui Vamos sim, da sempre. WBM e que você possa também ser o embaixador, né, desse projeto, compartilhar aí com a sua igreja, Vamos compartilhar sim. porque é algo que a gente não quer ter fronteiras, né? Maravilha. Isso é para o crescimento do reino. E a gente conta com você. A honra Obrigado, viu, toda é cara? minha, velho. É doido. Valeu, É uma brigadão, honra velho. gigantesca estar com gente que estreitando o laço. Caio, já de algum tempo, é um irmão pra mim. Kaká, esse final de semana a gente gastou um tempo. É maravilhoso. E gastar tempo também agora com você, João. Isso é de uma riqueza fundamental. Eu creio muito que tem muito do evangelho no Pequeno Príncipe, meu livro favorito. E o Pequeno Príncipe se decepciona quando chega do planeta dele e vê que tinha um monte de rosa. Ah, ela não era o que ela disse que ela era. Então ele se decepciona porque ele achava que a rosa dele era única. E aí, chega lá, tem um monte de rosa. Aí a raposa olha pra ele e diz: não fica decepcionado. O que tornou aquela rosa única pra você foi o tempo que você gastou com ela. O tempo que vocês perderam juntos, a relação que vocês criaram, o fato de um ter cativado o outro. Aí podem existir milhões de outras, mas agora vocês são únicos um pro outro. Você pra mim é igual 300 garotos lourinhos, mas depois que você me cativa, que eu perco o tempo com você, eu me torno único pra você se torna único pra mim. Nunca mais eu vou olhar campos de trigo da mesma forma, porque eles sempre vão me lembrar do teu cabelo. Campo de trigo pra mim é qualquer coisa, mas aí eu vou lembrar do teu cabelo lourinho. Então, acho que esse tempo que a gente tá gastando aqui, com certeza vai deixar algo em mim e vai me tornar uma pessoa melhor e vocês agora são únicos pra mim também. Trazendo para o ambiente corporativo o tempo que a gente está investindo aqui. Boa. Estamos nos cativando em investimento. Perfeito. Boa. Uma honra Caião. pra mim. Perfeito. Obrigado, João, Kaká, pela oportunidade. Saulo, obrigado. Pô, honrado em você dizer que já sou como irmão. Vou aproveitar sem muito dúvida. disso. Mas fico muito feliz de fazer parte aqui. Me sinto muito honrado e estou à disposição para estar junto com vocês sempre que precisarem. Beleza? Muito obrigado. Valeu, galera. Vou só, antes de finalizar, você falar algo que essa semana eu reescrevi, eu tava pensando, né? E eu coloquei assim: eu nasci pra mudar o mundo. Me disseram que era muito difícil. Não acreditei. E eu vou exatamente desse pensamento. Se eu mudo a vida de uma pessoa, acabou. Eu mudei o mundo todo. Então, e quando a gente se encontra nesse projeto, ele é exatamente para isso. Esse podcast, ele é feito que se encontrar o coração de uma pessoa e transformar a mentalidade dela sobre como ela se vê, como ela entende o reino, isso valeu muito a pena. Então, Saulo, foi incrível. Eu tô aqui emocionada. Muito bom. Obrigado. Galera, fica aí pro próximo aí, a gente vai ter muitas novidades, muitos temas muito legais, convidados incríveis e a gente se vê e compartilha com seus amigos. Vamos junto. Valeu. 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 Massa. Incrível. Foi top, velho. Mão no estômago para as porradas. Bom demais, galera. Tá aqui. Pô, que felicidade, viu? Muito bom, velho. Obrigado mesmo. Pô.